Fala, torcedores flamenguistas! Fala, Mengão, tudo bem com vocês? Uma vitória que nós tivemos aí, agora somos líderes do nosso campeonato brasileiro. Nosso campeonato brasileiro. O Brasileirão é nosso, galera. Só aguarde. 1-0, Flamengão, né? Em cima do Atlético Mineiro. Hoje assumimos a liderança. Vamos deixar você aí com esse cortezinho que eu preparei para vocês do Linha de Passe. Né? Deixar todos os créditos do vídeo para o próprio canal Linha de Passe, né? E pedir para vocês curtir, compartilhar, né? E se inscreva no canal aí, galera. Ajude-nos a crescer, beleza? Sem mais delongas, bora para o vídeo. Voltamos ao final com conclusões e comentários, beleza? Cruzeiro, Palmeiras também venceu, tá com 32. E o Flamengo, como eu disse agora há pouco, com um jogo a menos que o Cruzeiro. 1-0 contra o Galo, gol do Léo Ortiz. E a gente vai falar muito sobre esse jogo aqui. E aí eu fico me perguntando, Calçade, até pensando no jogo de hoje, o Flamengo chegou para ficar, para brigar ali até o final pelo título do Campeonato Brasileiro, ou é cedo para falar isso? Ele Boa não noite. chegou, ele já entra assim, né, no campeonato. Boa noite. Flamengo, mesmo em transformação, e ele está mudando um pouco, até característica de jogo, né? Com a saída do Gerson, o Arrascaeta não está rendendo o que costuma render. Então é um Flamengo que, com a chegada de novos jogadores, logo inseridos no jogo, nas partidas, a gente vai ver um Flamengo assim, com uma característica, talvez, assim, em transformação. Não vou dizer tão diferente, mas é um Flamengo que vem forte com opções, né, uma equipe que ele tem um lateral direito, Varela, saiu o Wesley, ele contratou o Emerson Royal. Então, na lateral esquerda são 3 jogadores. Mas a primeira chance do jogo foi essa aí do Rony, hein? Até um vacilo do Rossi, né? Então, o Flamengo ele não vem forte, ele é forte e você espera dele exatamente isso, competir pelas primeiras posições e disputar títulos. E é o que ele está fazendo nesse momento, com uma média superior a 2 pontos por jogo, e essa é uma média de quem disputa título. Os 3 primeiros têm 2 ou mais de média por jogo. E com esses números, eles vão disputar o título. O André, nessa noite, um jogo até melhor do que eu esperava. Assim, o Atlético mudando também peças, né? O técnico Cuca. Mas o Atlético encarou, especialmente no primeiro tempo, com boas chances, como a gente está vendo aí nos melhores momentos. Sim, boa noite, Edu. Boa noite, amigos. Boa noite a todos. Eu achei que o Atlético foi melhor que o Flamengo em alguns trechos do primeiro tempo. O jogo mudou muito depois do intervalo. Muito interessante a forma como o Cuca, de início, tentou impedir a melhor saída de bola do Flamengo, porque era claro que havia uma sobra para o Flamengo sair com 4 contra 3. O Cuca entendeu, com seus encaixes individuais, que é uma coisa que ele faz normalmente, que essa era a melhor maneira de segurar o Flamengo e tentar um desarme ou próximo do gol do adversário, ou pegar a defesa do Flamengo numa situação de posicionamento defeituoso para depois desse desarme criar um lance de perigo. Eu achei que a proposta do Atlético durante trechos do primeiro tempo teve mais sucesso que a proposta do Flamengo. Eu acho que isso é um bom critério para avaliar quem está jogando melhor, independentemente de você gostar disso ou gostar daquilo, não importa. Se você consegue identificar quem está tentando e conseguindo fazer aquilo que se propõe de uma maneira mais perigosa, digamos assim, né? Porque o objetivo de todo mundo é fazer um gol. Esse time é o time que está melhor. O Cuca mudou algumas coisas em termos de marcação, teve jogador que levou cartão, aí ele trocou. E depois do intervalo, o jogo ficou diferente. O jogo ficou mais devagar, ele ficou mais lento, mais truncado. E o Flamengo é um time muito perigoso, porque quando as coisas não estão funcionando coletivamente, e é difícil ver o Flamengo não funcionar coletivamente, e eu atribuo essa sensação hoje à marcação que o Atlético fez, muito bem feita na maior parte do tempo. São muitas as maneiras que o Flamengo tem de machucar o adversário, seja com um lance individual, hoje não aconteceu, seja com uma jogada de bola aérea. Os zagueiros do Flamengo são atacantes. A gente já pode dizer que os zagueiros são atacantes, se não me engano é o 10º gol de um jogador de defesa. Isso. E tudo bem, zagueiro, efetivamente. Tudo bem, são jogadas aéreas na maior parte dos lances, né? Só que não é aleatório. E
Os zagueiros do Flamengo são ótimos cabeceadores, eles saltam muito e eles são muito bons na finalização. O gol de hoje é um gol que a bola entra com uma violência difícil da gente ver depois de um cabeceio. E o Flamengo ganha assim, também assim. Então, o Cruzeiro vacilou, e é uma vacilada forte do Cruzeiro, né? Em casa contra o Ceará, ganhando o jogo, e o Flamengo não bobeia. A gente falava na semana passada que dos postulantes ao título, o Cruzeiro, teoricamente, era quem tinha o desafio mais fácil contra o Ceará em casa, o Vozão numa sequência ruim. Isso às vezes atrapalha, né? Porque eu acho que em termos de mobilização, do jeito que o Cruzeiro vinha, eu sei que a gente está iniciando o programa falando do Flamengo, mas do jeito que o Cruzeiro vinha, a proposta de superar o Ceará em casa realmente não parece um problema muito grande, né? Só que se transformou nisso. E ajudou o Flamengo, que entrou já sabendo que era vencer. Empate já colocaria em primeiro lugar. A vitória melhor ainda, né? E a bola parada tem sido mesmo um ponto fortíssimo do Flamengo. Ô Jailson, a vitória contra o Fluminense veio assim, contra o Bragantino veio assim, agora contra o Atlético. Lembrando que temos na quinta-feira já o reencontro das duas equipes pela Copa do Brasil, né? E até por isso algumas mudanças podem ser explicadas pensando na Copa do Brasil, né? Então, por exemplo, talvez o Luiz Araújo não tenha saído jogando, ou o Natanael, porque os técnicos vão querer preservar para o jogo de quinta-feira. Mas que a gente falava, bola parada do Flamengo não é mole não, hein? Boa noite. Boa noite, Edu. Boa noite aos companheiros. Boa noite ao Fã de Esporte. A gente fala, o André lembrou muito bem, Danilo, Léo Pereira e Léo Ortiz, né? O Danilo, se eu não estou enganado até... Não, ele faz o gol contra o Chelsea também, jogada de bola parada. Então são jogadores que realmente... O Léo Pereira também já fez algumas vezes. Então são jogadores que realmente, quando o Flamengo geralmente está com algum tipo de dificuldade para criar as suas jogadas, eles acabam resolvendo na bola parada. O Léo Pereira mesmo, na semana passada agora contra o Bragantino, aquilo ali é uma jogada ensaiada, porque o Léo Pereira está na meia-lua, na hora que vai ter a cobrança da falta, e ele sai correndo, tanto que não teve nem dúvida de que ele estava em posição legal, que já é uma jogada ensaiada. E nessa falta de hoje é a mesma coisa. O Alacian estava com o Pedro ali, eles fingindo um desentendimento com o adversário, e vem o Léo Ortiz e sobe sozinho. E o Luiz Araújo pega bem na bola, né? É aquela batida rápida, né? Não é aquela batida balão. É aquela batida rápida para dentro da área, justamente para conseguir pegar o zagueiro vindo de frente. Aí tendo um bom fundamento, como o André disse também, né? Quase fura a rede ali do Maracanã, impossível o Everson pegar. Mas eu tô com o André no sentido do Atlético Mineiro no primeiro tempo. Eu achei que a armação que o Cuca fez do Galo, um 3-4-3 ali, uma linha de 3 zagueiros, Júnior Alonso saindo mais pelo lado esquerdo, Scarpa à frente dele, pelo lado esquerdo também, não ficando no meio campo, nem pelo lado direito, que é onde ele geralmente joga. Eu acho que funcionou bem. Algumas coisas também diferentes, por exemplo, o Rony sendo o último para justamente ser lançado nas costas da defesa do Flamengo, e o Hulk ficando ali como se fosse um armador, um pouco mais recuado para tentar pegar, provavelmente quando o Rony conseguisse vencer os zagueiros. Esse foi o lance mais doido do jogo. A bola bate no travessão e volta. Os dois primeiros lances, né? As duas bolas na trave, não, na verdade não foi na trave, foi que o Varela salvou, né? Mas as duas bolas do Galo foram vacilos do Rossi, né? O Rossi começou o jogo um pouco desligado. Mas é isso, um jogo com poucas oportunidades. O Flamengo tentou circular ali, tentou usar o Pedro. O Pedro também pode ser um ponto da nossa discussão hoje. Marcou bastante, mas aí acaba sendo definido com a bola parada e o Flamengo reassume aí, né, a liderança do Brasileiro. É isso. De novo aí a cobrança do Luiz Araújo, o Léo Pereira testando forte. Realmente difícil para o Everson, que foi o herói na classificação contra o Atlético Bucaramanga na Sul-Americana na quinta-feira. Aliás, o motivo para o jogo ser domingo à noite, né? Para ter o intervalo entre as partidas. E a gente falava de duas equipes, até eu lembro que eu conversei com o André Kifuri sobre isso, duas equipes que vinham de problemas, né, de crises. Ali aquela história do Runco, que sucedeu do Pedro, o Atlético com os atrasos de salários, as vaias na quinta-feira, especial para o Rony e para o Scarpa. O Jailson estava lá na Arena MRV, acompanhou tudo muito de perto. Mas, assim, me parece, Elton, que essa crise do Atlético vai sendo solucionada, a promessa de pagar os salários até o final dessa semana, e os jogadores conseguiram reagir a essa crise. E o caso Pedro também parece ter ficado para trás. Mais uma vez ele sai escalado como titular do Felipe Luiz. As crises tentando ficar de lado os dois times.
e fazendo um jogo legal, como a gente viu. Boa noite. É isso, Edu. Boa noite para você. Me escalaram aqui para não deixar você ficar solto aqui. Eu achei de uma maldade, mas, enfim, eu não concordo com isso. Boa noite, companheiros. Boa noite. Prazer estar com o Jailson pela primeira vez. Vai ter trocadilho gente. aqui também? Não, eu acho que não é o momento, inclusive. Mas eu acho que... Aqui é outra linha. Aqui é outra linha. Meu Deus do céu. Vamos lá. Eu acho que... Então, eu acho que, olhando para o ponto de vista do Atlético, né, a gente falando de crises, a gente fala que o Flamengo tem microcrise todo dia. Mas quando você interfere no financeiro, essa crise já é muito maior, né, principalmente para um clube que se colocou nas últimas temporadas para ser um modelo, né, de administração, de gestão, de uma SAF genuinamente brasileira. E a gente sabe que, no fim das contas, defeitos acontecem em associação e SAF brasileiras. E a gente já viu isso acontecer aqui no Brasil. Mas, olhando para esses dois jogos, e você tem razão, né, a gente vê um Atlético ignorando, entre aspas, tudo isso e dentro de campo tentando jogar. Só que é um Atlético que, desde a volta do futebol brasileiro no Mundial, é um time extremamente dependente do Hulk. O Hulk fez gol olímpico, o Hulk fez gol de falta, o Hulk fez gol de pênalti, pênalti em tempo normal, pênalti em cobranças, né, de penalidades, como aconteceu no jogo contra o Bucaramanga. É um time que o ataque não tem funcionado como o potencial dos jogadores mostra pra gente, né? Porque você tem Dudu, você tem e opções do banco de reservas, o Júnior Santos, o meio-campo que consegue, um meio-campo de chegada também, o Scarpa. A volta do Coelho. A volta do Coelho, que é um bom jogador. Aliás, o lado esquerdo do Atlético deu muito trabalho ao lado direito do Flamengo. Acho que a montagem, inclusive, do time titular do Flamengo, é claro que Felipe Luiz trabalha com diversas alternativas e a gente viu pouco o Atlético jogar com 3 zagueiros. Nos últimos jogos, muitas formações, né, com 4-4-2, 4-1-4-1, como foi o último jogo. Jogou no 4-3-3 contra o Bahia, jogou no 4-5-1 no jogo anterior. Então é um time que tem variado, mas sempre com linha de 4. Esses três homens, né, com o Scarpa aberto de um lado, principalmente, né, fazendo essa função aberto de um lado, o Coelho quase que como um ponta, mas muitas vezes dobrando como ala também. A montagem do time do Flamengo, que superou essa crise do Pedro, foi muito mais para tentar construir do que abrir a defesa do Atlético, né? Porque você tem o Bruno Henrique de um lado, muitas vezes trocando até de posição, né, com o Arrascaeta. O Arrascaeta caindo mais pelo lado esquerdo. Do lado direito, um cara que não é o titular da posição na ponta direita, que é o Gonzalo Plata, que muitas vezes jogou com falso 9 também. Um ataque muito móvel para tentar abrir essa defesa. Eu achei interessante porque a gente está falando de um Flamengo que tem encontrado soluções para vencer jogos difíceis. Porque a gente sempre fala que a bola parada do Palmeiras é espetacular, mas o Flamengo está construindo um repertório. Mas eu também vejo um Flamengo tentando jogar de uma maneira diferente, de acordo com o adversário, com as peças que tem no banco de reservas. E eu acho que esse ataque muito móvel, por mais que o Pedro fosse o cara um pouco mais fixo, também traz um leque de opções para uma temporada onde o Flamengo tem 3 títulos a disputar. Agora, dá para garantir quem é o titular do Flamengo? Porque, assim, o Felipe Luiz vai mexendo as peças, né? Vai trocando os pontas. O Pedro... Aliás, eu queria saber de vocês a opinião daqui a pouco sobre o Pedro, né? Já a gente vai para o Maracanã também ouvir o Felipe Luiz. Se correspondeu, se não correspondeu. Mas queria falar sobre isso. Como o Felipe Luiz mexe as peças. E às vezes é até difícil falar o 11 titular, né, Jairson? Não, tem um time titular, sim, só que é porque as peças agora estão mais parelhas. O Plata é reserva. Então, o Plata, hoje, ele é reserva por conta da volta do Pedro, porque ele estava utilizando o Plata e o Bruno Henrique, né, em muitas ocasiões ali na frente. Como o Pedro está de volta, ele tende a botar o Pedro então, essa é a questão. Henrique. E o Pedro é titular, então? Na função de 9 só tem o Pedro. O elenco do Flamengo, para mim, ele coloca o Juninho, mas é outro perfil, mas ele coloca o Juninho por ali também. Mas na função de camisa 9 mesmo, só tem o Pedro no elenco do Flamengo. O Juninho é um cara que faz a função, mas não corresponde. Ele bota o Bruno Henrique ali também, o próprio Plata, como você bem falou, também entra por ali. Mas o Plata é um cara que joga mais na movimentação, joga um pouco mais aberto. O Felipe Luiz, eu sinto que ele vai tentar testar alguns jogadores na função do Gerson.
que a função ali é aberta pelo lado direito, que é a função, para mim, que está em aberto ainda, né, nesse time do Flamengo. Então, assim, acho que ele vai tentar descobrir um jogador para jogar por ali. O Luiz Araújo pode ser esse cara, até porque o Luiz Araújo estava jogando muito bem. Mas acho que o Felipe Luiz ele vai dosando. Por exemplo, você estava falando de minutagem, hoje ele deu uma segurada no Luiz Araújo em relação ao tempo de jogo. O próximo para mim é o Jorginho. Os últimos 4 jogos, o Jorginho jogou 90 minutos. O Jorginho se apresentou, É isso. treinou, impressionou bem, Não saiu jogou com Galera, esse é o nosso cortezinho que eu vou deixar pra vocês aí, tá? Já vai ter a entrevista com o Felipe Luiz, eu vou fazer outro vídeo, né? Falando um pouco sobre o jogo, gostei, estamos se adaptando, né? O jogo de novo, porque vendeu muitos jogadores, tem jogador lesionado, né? E o Emerson saiu e mexeu muito no time. Hoje foi apresentado o Saul e o Emerson Royal, né? Eles agradecem a galera, a torcida do Flamengo, e eles disseram a seguinte, né, frase: muito obrigado pelo carinho, nação. Disse em português. Muito bonito estar aqui. Vejo a torcida. Não há o que falar. Há que admirar e desfrutar. Mas é muito bonito. Ainda não demonstrei nada e já tenho esse carinho. Me dá gana de querer competir e dar tudo por eles. Disse Saul. Já o Emerson, prazer incrível estar aqui, viver isso. Só vivi jogando contra e um dia sonhei com este momento. Deus é muito bom comigo em estar realizando isso. Não vejo a hora de estar em campo, sentir esse calor da torcida, afirmou Royal. O lateral que defendeu o Milan na Itália assinou o vínculo com o Flamengo até fim de 2028. A negociação envolveu o pagamento de 9 milhões de euros, 58 milhões de reais. O clube italiano por parte dos direitos econômicos do atleta. Do outro lado, o meia Saúl Ñíguez, que pertencia ao Atlético de Madrid, assinou o contrato até dezembro de 2028 com o Flamengo. Ele foi a primeira contratação do clube carioca nessa janela de transferência. O espanhol de 30 anos estava emprestado ao Sevilha e tinha o contrato até o meio do ano, que vem com o Atlético de Madrid, porém negociou a rescisão para defender outro clube, que no caso é o Flamengo. Além deles, o Flamengo espera contratar mais jogadores. O rubro-negro fechou a contratação do atacante Samuel Lino, o Atlético de Madrid. Além disso, o Fla já aguardou a chegada do Jorge Carrascal, do Dínamo de Moscou. Galera, vocês viram então aí os reforços, né? Saul Lino vindo, né? Samuel Lino vindo. O Saul e o Royal já foi apresentado à torcida. E o Jorge Carrascal tá chegando. Galera. Temos aí um reforço muito bom do Flamengo, né? Isso vai ser um reforço, eu acho. Falar bem a verdade. Meu ponto de vista. Desculpa, encostei muito perto aqui. Meu ponto de vista só tem 2 times hoje. 3 times que pode vencer, né? Ou vai ser o Flamengo, ou vai ser o Palmeiras, ou vai ser o Cruzeiro. Falar bem a verdade pra você, eu aposto no Flamengo ou no Palmeiras. São os times de maior elenco, melhor técnico, mais, né? Mais bem acertado e com mais recursos. Mas é só a minha opinião. Então, galera, esse é o nosso vídeo, esse é o nosso corte, né? Espero que vocês tenham gostado da apresentação, né? Espero que gostem do vídeo. Peço que compartilhe, comente, né? Deixe aí que cidade vocês veio, tá? Ajude-nos a crescer no YouTube, tá bom? Ative o sininho, se inscreva no canal, beleza? Obrigado e até mais, valeu e até o próximo conteúdo, galera.